A oferta de Isaac. Tudo bom? Hoje falamos nessa mensagem, sobre a oferta de Isaac. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Deus falou que ia dar um filho para ele. E quando esse filho nasceu, com 100 anos, né, diante de um milagre, de uma promessa, um homem de idade, né, e a mulher não poderia mais ter filhos, nasceu esse filho. Mas um dia Deus pôs à prova, Abraão pediu esse filho, que esse filho seria sacrificado ao Senhor. Mas por que Deus, ele falou sobre a sua descendência, abençoarei todas as famílias? Por que Deus pediria um filho a Abraão, sendo que era o filho da promessa, sendo que através da descendência de Isaac, e seria abençoado várias famílias? Isaac talvez já era adolescente, criança ali, chegando nessa fase de adolescência. Por que sem descendência iria, que Deus queria matar? Mas na verdade, Deus queria ver o coração de Abraão para ver se ele amava mais a bênção ou mais a Deus. Às vezes, na nossa caminhada, nós amamos a Deus e pedimos as bênçãos de Deus, mas o que Deus quer? Que nunca nenhuma bênção, nem nada coloque em nosso coração, nada ocupe o lugar em nosso coração, porque o primeiro lugar sempre é de Deus. A bênção que Deus nos dá é porque Ele nos deu e é para ele ser o Senhor da nossa vida, né? A Bíblia fala um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala ninguém pode amar dois senhores, amará mais a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus as riquezas. Então a gente pode colocar pessoas, pode colocar riquezas, pode colocar nossos sonhos em primeiro lugar. E muitas vezes, quando a gente está passando luta, dificuldade, às vezes a gente está amando mais as coisas do que Deus e botando em primeiro lugar. E às vezes foi Deus que te deu. Às vezes é uma benção que Deus te deu e você fala assim, mas por que eu estou sofrendo? Às vezes é porque nós amamos mais a benção, cuidamos mais da benção, dedicamos mais a essas coisas ou pessoas e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Então, com essa mensagem, quero dizer que Abraão foi ali sacrificar o filho e Abraão ele estava disposto, ele falou, se Deus pediu, ele é poderoso para ressuscitar e ele que deu. Então Abraão tinha um coração que amava Deus. Deus falou, ele ia obedecer. E na hora que ele estava para sacrificar, o anjo falou, não toque no menino, porque eu vejo que você teme a Deus, que você não me negaste seu único filho, seu filho da promessa, né? Aí Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro amarrado ali entre os arbustos, né? E sacrificou. Simboliza Jesus. Ele já morreu pelo seu pecado, ele morreu para te salvar. E esse cordeiro Abraão sacrificou no lugar de Isaac. Então quer dizer assim que Abraão ergueu os olhos e viu. Já estava ali o cordeiro, mas antes ele não tinha visto, porque ele estava com o olho focado em fazer o que Deus mandou. Então aí a descendência de Abraão foi abençoada, né? Nisso Deus viu o coração de Abraão, que ele amava mais a Deus do que a promessa. E às vezes nós dedicamos muito as bênçãos, as promessas de Deus, aos sonhos, aquilo que nós ganhamos de Deus, né? E esquecemos do chamado, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Eu quero dizer que essa mensagem, entregue na mão de Deus tudo aquilo que você está se preocupando, seus sonhos. Se tem algo que você está dedicando tanto e você coloca mais importante que Deus, às vezes pode ser até nosso tempo, nosso entretenimento. Sei lá, às vezes a vida está tão boa que você não tem mais tempo para servir a Deus, para honrar a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus não é maior do que pessoas ou coisas. A Bíblia fala que aquele que ama mais pai, mãe, mulher, não é digno de mim. Deus não quer tirar nada de você. Deus não quer tirar seu filho, sua casa, sua família, suas coisas, seus bens, seu marido, sua esposa. Ele quer que você ame ele em primeiro lugar. Quando você coloca ele em primeiro lugar, todas as coisas entram no eixo. Abraão ali teve seu filho, teve sua descendência, seus netos, bisnetos, e ele viu os filhos dos seus filhos, e ele viu a geração, e depois ele foi sepultado em boa velhice, mas geração continuou. Deus é um Deus de gerações. E o que ele quer fazer por você vai abençoar muitas vidas. Então é necessário que às vezes nós desprendamos de coisas ou pessoas e amamos mais a Deus. Então essa é a oferta de Isaac.
É um texto tremendo, né? E a maior oferta que a gente pode dar para Deus é nós mesmos. A pessoa que nós mais amamos, às vezes, é nós mesmos, né? Porque nós queremos cuidar tanto de nós, do nosso tempo, da nossa vida. Entregue sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver que tudo que você faz para Deus, você vai ver que vai ter retorno. É assim que a gente mostra que ama a Deus, ofertando nossa vida, nosso tempo, dedicando a Deus e colocando sempre nossa família ali servindo a Deus, né? Mas dedicando sempre a Deus em primeiro lugar, né? E nunca esquecendo que Deus colocou a família para você cuidar, e se ele não cuidar bem da nossa casa, ele não pode servir a Deus também, né? Então cuide da sua família, da sua casa, mas coloque Deus sempre em primeiro lugar, coloque Deus no coração da sua família e sirva a Deus com graça e bênção. Amém? Deus abençoe e compartilhe de pessoas em nome de Jesus.